Fala galera, beleza? Aqui é o Portugal trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje gostaria de falar um pouco sobre um tema um tanto quanto polêmico. Como vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, sobre não ter medo de fechar portas e encarar novos desafios. Bom, primeiramente, para quem não me conhece, eu sou Felipe Portugal, tenho 25 anos, sou o dono aí de 3 empresas, enfim, estou nesse mercado aí, sobretudo de finanças, meios de pagamento, tenho uma loja virtual também. E se você quer acompanhar um pouco da minha rotina, não só da minha rotina, mas também de ensinamentos, aprendizados que eu tenho ao longo do dia das empresas, comenta aqui embaixo e se inscreva no canal, curta esse vídeo que vai me ajudar bastante. Vamos lá, sobre o tema do vídeo, né, a questão de fechamento de portas e encarar novos desafios. E por que isso pode ser um tema um tanto quanto polêmico e eu vou arranjar uma briga aqui com coaches, com psicólogos, com um pessoal aí que é um tanto quanto contra essa filosofia, e eu era contra essa filosofia também há um tempo não tão distante, né? Bom, vamos lá. Eu estou vivendo um momento aí da minha vida no qual, enfim, sobretudo com relação a empresas, trabalho e grupos aí que eu participo, e essa semana eu me peguei fazendo isso e eu era aquele cara mais crítico possível de que a gente tinha que encarar as coisas até o final, de que tem que seguir os desafios, ou tem que seguir o que a gente está fazendo até o final, nunca desista, never give up, né? Aquele discurso ali de motivacional. E assim, esse discurso é verdadeiro, sabe? Eu acredito muito ainda no fato de que a gente tem que seguir nas coisas até o final, que a gente não pode desistir, mas aí pinta aquele asterisco, né? Que é o caso deste vídeo, é o caso que eu gostaria de tratar hoje, sobre a gente ter que fechar algumas portas, né? Porque nem tudo dá para seguir até o final. E isso eu fui aprendendo muito num passado agora não tão distante, né? Sobretudo este ano, quando eu fui assistir uma palestra, né? Fui em um evento aqui desses de empreendedorismo, network, enfim, aqui em Brasília. E nessa palestra eu vi um cara falando sobre isso. O cara comentou que não é bem assim, né? Não é todo desafio que a gente tem que seguir até o final, não é toda empresa. Ele comentou sobretudo nesse âmbito de negócios, né? Que não é porque aquele negócio não está dando certo no momento que a gente tem que seguir até o final, porque é aquilo, o Steve Jobs foi até o final, o Jeff Bezos não desistiu, e enfim, você também não tem que desistir, você tem que seguir ali no errado até o final, sabe? E aí eu parei para analisar assim uns pontos da palestra deste cara, e até o que eu vou trazer um pouco no vídeo, que de fato não é sobre seguir em tudo até o final, né? E sim, a gente tem que ser inteligente, a gente tem que ser sobretudo coerente ali com certos pensamentos, e temos que ser inteligentes nas tomadas de decisões. E por que isso? Porque a gente, novamente, eu me pego fazendo muito. Eu sou aquele cara que, quando começo uma coisa, eu tenho que ir nela até o final, até eu resolver. Eu era assim desde pequeno. Eu lembro muito bem, assim, aulas sobretudo de matemática no colégio, e que vinham com aquele problema desafio, né? Aquele ali era aquele problema que eu olhava pra ele e falava: desafio é o caralho, eu vou resolver ele. E aí eu chegava, nem que eu passasse 1 hora ali, tipo, a aula rolando,
Mas como tinha lançado esse problema desafio no início, eu falei, não, eu vou resolver. E aí às vezes eu até levava pra casa, eu ficava em casa assim, tipo, caraca, vou ter que resolver isso aqui. Tipo, esse problema me pegava muito mais que todos os outros. E aí até, de certa forma, eu era meio idiota. Por quê? E depois eu fui percebendo isso, sobretudo ali mais pro ensino médio, porque a gente começa a fazer algumas provas, como o Enem, né, como provas aí de avaliação seriada, como no meu caso eu fazia o PAS, né, então eu fazia essas determinadas provas e eu percebia que na verdade não é sobre resolver somente os problemas mais difíceis, os desafios, mas sim sobre resolver uma maior quantidade de problemas, sobretudo os fáceis, né, que é aqueles que você consegue resolver em menor tempo. E quando você resolve esses problemas mais fáceis, você consegue ali depois passar para os difíceis e aí ter um tempo um pouco maior e mais calma para resolver os desafios, digamos assim, né? E qual é a conclusão disso? Bom, quando eu comecei a fazer isso ali, sobretudo no meu ensino médio, né, novamente, eu percebi que minha nota, digamos assim, no PAS principalmente, né, que foi a prova que eu fiz para passar aqui na Federal, né, na UNB, na Universidade de Brasília, eu percebi que quando eu resolvia uma maior quantidade de fáceis, eu tirava uma nota maior, né, mesmo, enfim, resolvendo uma menor quantidade de desafios e até alguns desafios que valiam mais ponto, mas eu resolvia uma maior quantidade de questões fáceis e deixava os desafios para o final, e aí muitas vezes não dava tempo de fazer os desafios, e aí eu deixava em branco ou chutava, né, e ficava por isso. Então, o que acontecia? Quando eu resolvia essa maior quantidade de questões fáceis, eu tirava, digamos, 60, né? Só que aí quando eu focava principalmente nos desafios, nessas questões mais difíceis, eu perdia muito tempo nelas e ia para as questões fáceis com um tempo um pouco apertado, e aí tinha que chegar na fácil, tentar resolver de uma forma mais rápida, fácil, e aí eu resolvia muito no impulso, não prestava atenção nos detalhes. E não tirava 60, tirava 40, sabe? Então, qual que é a conclusão com isso e por que tem a ver com o título desse vídeo de que a gente tem que fechar portas, né? E, enfim, não encarar todos os desafios. Bom, quando a gente desperdiça muito tempo em alguns desafios que a gente tem que gastar uma energia um pouco maior, uma atenção um pouco maior, acaba que a gente perde tempo para aqueles desafios que são mais fáceis, entre aspas, e no qual a gente, não necessariamente são mais fáceis, né? Mas que são mais rápidos de se resolver e no qual a gente teria uma aptidão um pouco melhor para estar resolvendo aquilo, né? Então, tratando agora um exemplo prático no empreendedorismo. Eu ultimamente estava gastando um tempo, sobretudo agora num grupo de network, no qual eu estava lá, enfim, mais para realizar network, participar de eventos. Só que no momento em que eu estava nesse grupo de network, eu estava deixando de fazer algumas coisas que são mais cruciais para a empresa, que eu conseguiria fazer de forma mais rápida, mas que eu não estava tendo tempo de fazer, porque eu estava tentando focar no grupo de network e fazer o grupo de network dar certo, né? E o grupo de network não estava dando certo. Então, qual que é a conclusão que eu tirei? Que, enfim, eu tô acabando, que eu quero levar aqui nesse vídeo, né? E quem sabe pode ajudar vocês aí na caminhada. De que esse grupo estava tomando muito do meu tempo, estava tomando muita energia, eu estava gastando muita energia para fazer ele dar certo. Um dia ele poderia sim vir a dar certo, mas no momento que ele desse certo, ele não daria tão certo quanto eu investir em outras áreas do negócio, investir em outras áreas de conhecimento também para a empresa e que poderiam dar mais certo agora, no presente momento, e me alavancar de forma mais rápida,
né? Porque eu iria resolver mais desafios pequenos, digamos assim, nesse período em que eu estou desperdiçando, entre aspas, né, no grupo de networking. E isso serve para tudo na vida. Serve ali, por exemplo, para o caso que eu comentei das questões, né, no meu ensino médio ali, no qual eu gastava muito tempo nas questões de desafio e gastava pouco tempo nas questões fáceis, né? Então quem tá aí nessa luta de vestibular vai com certeza captar esse vídeo e vai utilizar aí espero que utilize, né? Agora no Enem aí, nos programas, nas provas aí que tem no final do ano, né? Para passar em vestibulares. E acontece no dia a dia, né? Acontece no trabalho, né? Nas mais diversas áreas, talvez até em esportes também, né? No qual a gente às vezes desperdiça muito tempo ali. No caso do esporte, eu posso citar o caso da pessoa que, digamos, tá tentando ali insistir num esporte novo no qual ela não tem aptidão alguma, né? Digamos, às vezes ela tá tentando insistir ali no tênis para aprender tudo, sendo que a aptidão da vida dela desde a infância sempre foi o futebol. E aí, enfim, ela tá tentando fazer vingar o tênis, mas a aptidão dela é totalmente voltada para o futebol, sabe? É um exemplo um pouco esdrúxulo, mas eu acredito que vocês tenham entendido. Então, qual é a conclusão que eu tiro, né? Qual que é a conclusão que eu posso dar com este vídeo? É de que, sim, nós temos que fechar portas e não podemos insistir com tudo até o final, né? Apesar daquele discurso motivacional das pessoas de que a gente tem que seguir em tudo até o final, a gente tem que insistir, né? Não desistir, sendo que sim, a gente tem que desistir em alguns momentos de coisas nas quais não fazem tanto sentido para você, né? Lógico, não é bom desistir, não é bom largar coisas pela metade, não é para fazer isso com tudo, tá? Eu só tô falando de que tem certas coisas, tem determinadas atividades nas quais é necessário você fechar portas no presente para você conseguir focar em outras, abrir outras portas, mais portas, né, e que sejam portas produtivas e que façam sentido para aquele seu momento de vida, né? Então a conclusão do vídeo é essa, né, é de que realmente é necessário fechar portas, é necessário às vezes descer um degrau para subir 3, né? E enfim, é uma conclusão de um momento recente aí da vida, é uma conclusão também no momento, num passado, né, no qual eu acabei fazendo isso sem perceber, e só hoje, aos 25 anos, eu fui notar que eu já estava fazendo isso lá no passado e que eu não percebia. E é uma estratégia que espero que ajude vocês, né, que, enfim, vocês possam tomar proveito e que faça sentido para a vida de vocês. No mais é isso, né? Acredito ter sido útil aí mais um vídeo. Se você gostou, novamente, deixa aqui o seu like, deixa o comentário, né? Comente aqui embaixo se faz sentido ou não para vocês, ou se eu falei alguma abobrinha e tô falando besteira aqui. Mas, enfim, se puderem, deixa o like, se inscrevam no canal, vai me ajudar bastante. E também comentem aqui embaixo sobre temas que vocês gostariam que eu trouxesse. Temas aí, sobretudo, de análises da vida, né? De análises do cotidiano, do dia a dia, das minhas empresas. Enfim, comentem aí o que vocês gostariam de assistir nesse canal. Mas é isso. Um abraço e até o próximo vídeo.